Olá, muito boa noite para você que assiste o nosso canal. Está começando mais uma sabatina de entrevistas com os candidatos a vereador em Volta Redonda. Comigo agora a candidata Joyce Nicolau, que traz para você, eleitor, as informações sobre a candidatura dela. Candidata, pode se apresentar para o nosso telespectador, por favor? Boa noite. Olá, eleitor. Sou Joyce Nicolau, Volta Redondense Raiz, filha do Jarrão, da prefeitura, né? Filha de Dona Darcy. Tenho dois irmãos, Giovanni e Júlio, minhas cunhadas, Cláudia e Isabela, com cinco sobrinhos, né? O Jonathan, o Eliatan, Gustavo, Júlia, Letícia e o bisnetinho dos meus pais, que é o Fernandinho, né? Nosso xodozinho. Sou cristã, né? Sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, né? E a gente trabalhou muito tempo com jovens, né, na Umadevre, e sou administradora, sou formada em administração, atualmente trabalho em departamento pessoal, então sigo a minha profissão e a minha vida cristã em Volta Redonda, né? Cidade onde eu moro, onde eu nasci, moro e tenho uma paixão e um amor sempre, né? Eu falo que é trabalhar e servir sempre. Candidata, nós vimos nas suas redes sociais que você fala muito sobre a mulher, sobre o posicionamento da mulher na Câmara Municipal, na sociedade também, os direitos da mulher. E qual que seria o seu ponto, no seu ponto de vista, o projeto ideal para a valorização da mulher na cidade? Eu parto daquele princípio, né? Eu não sou feminista, eu sou feminina, né? Então hoje a gente vê por muitos e muitos, né, situações de que quando você defende uma mulher, acaba indo para esse lado, mas não. A gente vê pela uma luta que hoje é apoiar uma outra mulher, né? Tanto em diversas áreas, né, da sociedade. E hoje eu sou uma defensora da causa, né, pela saúde da mulher, né? Mesmo diante de um diagnóstico que eu tive esse ano, mas graças a Deus a gente hoje tem uma bandeira para ser defendida que é pela saúde da mulher, né? E eu vejo que a participação da mulher, ela ainda é bem baixa, né? Eu acredito muito que já está sendo levantada várias pautas e bandeiras também que a gente possa estar somando forças com as mulheres, né, e a mulher entender a participação dela no meio político, né, que é muito importante, principalmente pela criação dos filhos, pelo futuro dos filhos também, das crianças, né? Eu acho que essa pauta é a mais importante, né, que é a próxima geração que está vindo aí. E defendo também que a mulher ela precisa, eu falo da sensibilidade da mulher. Então a mulher ela tem o detalhe, ela cuida no detalhe, então, é preciso ter esse equilíbrio, principalmente nas câmaras municipais. E hoje eu sou de Volta Redonda hoje não tem nenhuma vereadora. Então, essa é uma das nossas lutas para que Volta Redonda consiga eleger o máximo número de mulheres para nosso município e, claro, para a nossa cidade e estender para o nosso estado também, né? Então, eu me levanto hoje por essa causa. A parte de saúde, né? Você citou agora sobre saúde da mulher. Em questão da saúde geral dos cidadãos, de Volta Redonda, qual seria a principal melhoria que a senhora seria disposta a fazer se eleita? Então, hoje eu sou usuária do SUS, né? E hoje, atualmente, a gente vê que a saúde ela vem caminhando para o bem, mas é claro que precisa ter ideias inovadoras, precisa ter um acompanhamento também junto à rede, né, de saúde e criar projetos que possam beneficiar os usuários do SUS e não ter as reclamações, né, devido à falta de atendimento, principalmente da parte de pediatria. Né? Hoje a gente vê que hoje a gente só tem um único hospital ou um único centro que atenda as crianças, né, a parte de pediatria. E isso a gente precisa estar junto com o nosso prefeito para poder melhorar essa parte, principalmente. Não tem condições de um morador que mora num bairro distante parar no outro bairro distante para ser atendido com uma criança, né? E isso é uma parte que a mãe influencia, ou seja, a mulher, parte da mulher também, né? Claro que o pai ele também tem essa preocupação, mas é a mãe que vai lá, que leva, que acompanha, né? E a gente vê muito essa falta, né, de acesso para as nossas crianças. Então é falado, né, em que
vamos criar a pediatria em vários pontos e vários centros também da nossa cidade. Precisa voltar a ter pediatras nos principais bairros ou até mesmo nos postos de saúde, né? E hoje a gente vê que essa demanda não está tendo, mas isso já é uma pauta que a gente também já trouxe para o nosso prefeito para poder citar, tá colocando, né? E fora as outras situações, até mesmo quando você vai receber um diagnóstico, né? Eu acredito que precisa muito ter o acesso de um psicólogo ou de alguém que antecipe o resultado de um diagnóstico, né? Ninguém está preparado para receber um diagnóstico negativo, vamos dizer assim. Né? Então, hoje, eu vejo que é preciso muito lutar por essa causa e dar o conhecimento para a população, onde ela pode procurar tal lugar, onde que falta muito isso, entendeu, Carlos? Eu vejo que a população ela não tem muito acesso, onde procurar tal especialista, onde procurar tal exames. Então, isso tudo fica muito perdido. E cabe a gente também orientar. Vai nos procurar como vereadores? Não, a gente vai estar encaminhando você para orientação e saber onde você vai procurar tal lugar, tal exame, tal isso. Mesmo sabendo que o vereador ele está para propor leis, fiscalizar, ajudar, entendeu? E as demais propostas que é feita através do vereador, né? Eu vejo que precisa muito lutar por essas causas, principalmente hoje, né, quando você vai receber um diagnóstico, não foi só comigo, algumas outras pessoas também passaram por isso e a gente vê essa deficiência. Eu estive internada também e eu vi, né, não tem nada a reclamar do atendimento da internação, porém a gente sabe que precisa ter um pronto atendimento, né, mais rápido, até mesmo mais rápido, vamos dizer assim, entendeu? Eu passei por isso. Então, assim, a gente vê que precisa muito e está estruturando essa área. Né? E é quando você estrutura, coloca pessoas, né, capacitadas também, estruturado, a coisa anda, a coisa funciona. Então, essa parte a gente precisa lutar bem. Candidata, a senhora tem alguma crítica ou algo para agregar em relação ao funcionamento da Câmara Municipal de Volta Redonda, na atualidade? Então, a crítica que eu faço é porque não tem nenhuma mulher lá, né? E eu sei que precisa. Eu trabalhei 5 anos na Câmara Municipal e eu vejo a necessidade, porque a mulher ela tem o cuidado com a coisa pública, a sensibilidade que a mulher tem com a coisa pública. Eu falo que o homem ele olha no macro, a mulher ela vai no detalhe. Né? Então, hoje, para a gente poder criticar, a gente precisa, de fato, estar lá dentro, de fato, acompanhar e, de fato, estar ciente de todas as situações que acontecem na cidade. Né? E não só legislar, eu vejo que muitos legislam só para um determinado bairro, porque é o bairro dele, mas esquecem que tem toda a população. Então, não pode se ter escolhidos, precisa ter a população. Nós somos eleitos pela população. Então, não posso tomar partido de A, de B e de C, de classe A, classe B, classe C. Então, é por todos. Né? Então, eu vejo hoje muito isso, pelo que eu acompanho, entendeu? E é preciso votar certo, né? As votações que hoje têm lá, as pautas que hoje são direcionadas também, principalmente quando envolvem família, que envolvem, né, as crianças também, é preciso ter muita atenção quanto a isso. Né? E agregar, a gente pode agregar sempre, né? Hoje, a gente acompanhar o funcionamento de uma Câmara Municipal é o principal objetivo de um vereador. Ele precisa, ou de candidato a vereador, precisa ter esse conhecimento. Né? Como eu falei, eu trabalhei 5 anos lá, então a gente precisa saber o que é um projeto de lei, o que é uma emenda, o que é a lei orgânica, o que é um regimento interno, o que é a lei de ALO, né, que é a lei de orçamento e de diretrizes. Então, assim, é preciso saber dessas informações, que é o básico. Né? E hoje, para ser candidato, não é para só para eu vou tentar e pronto, acabou. Não, é para a gente poder literalmente somar forças junto à nossa cidade, à nossa sociedade.
né? O eleitor ele precisa ver que você está preparado, né, para poder assumir realmente o cargo aquele que você foi eleito, aquele que ele votou e confiou em você. Ainda falando sobre o eleitor, por que que você acha que o nosso telespectador que está vendo agora o vídeo ou ouvindo pelo podcast é, teria interesse em votar na senhora? Como ele poderia contar com a veracidade do seu trabalho? Você, eleitor, pode contar comigo, né? O nosso gabinete vai estar totalmente aberto, totalmente liberado, sem distinção, né, de religião, ou até mesmo de classe social, ou até mesmo de posicionamento também, posição social, vamos dizer assim. Então, acredito muito que posso fazer um ótimo trabalho, entendeu? Junto à população, principalmente envolvendo as mulheres, que hoje é uma causa que eu defendo por estar, né, na minha veia mesmo, literalmente, e podemos agregar muito junto à sociedade para sermos uma vereadora e uma mulher que possa representar outras mulheres, ser a voz da mulher, né? Posicionamento, eu falo muito sobre posicionamento. Eu até tiro um pouco a palavra empoderamento e coloco posicionamento, porque quando a gente está posicionada no lugar certo, a coisa funciona, né? O sistema flui, enfim, tudo que aquilo que a gente precisa, né, fazer junto à população, eu gosto muito de usar a palavra participação colaborativa. A população precisa participar com o vereador, né, no caso de mandato. Então, a gente precisa muito estar sobre a participação do cidadão, né? O cidadão precisa participar junto com o candidato. Eu acredito muito que assim a gente não consegue estar em todos os lugares, né, ao mesmo tempo, em todos os bairros, né? Porém, precisa sim estar entendendo de tudo, de todos os bairros. E com isso a gente precisa da ajuda da população. A população precisa estar acompanhando, sim, de fato. Assim como eu, que não venho de família política, me interessei, fui atrás, fui aprender, trabalhei e assim hoje está na veia, né? Não falo que assim eu estou nascendo em ser política, eu estou crescendo, estou amadurecendo e hoje eu me vejo preparada para poder assumir pelo conhecimento que eu já tenho. Nós vimos nas suas redes sociais que você fala muito sobre a juventude, que você já trabalhou com a juventude, e quais seriam as suas principais propostas para a juventude da cidade? Eu já trabalhei com a juventude dos jovens da igreja, né? Era um departamento de jovens e a gente fazia várias reuniões e até mesmo eventos ligados a jovens, né, participações com jovens. Então, foram 12 anos trabalhando com praticamente uma quantidade de mais de 1.000 jovens. Né, e a gente fazia eventos no período de carnavais, a gente fazia reuniões, a gente fazia conferências, e a gente também fazia questões para ajudar, principalmente psicologicamente, os nossos jovens, né? Que é com uma palestra, que é com é, eventos voltados para autoconhecimento. Então, isso tudo entrou, né, no meu coração para que a gente pudesse lutar por essa classe. E como eu convivo com muitos jovens, né, também, tanto família quanto pessoas mais próximas, a gente sabe hoje de uma realidade. Muitos deles ficam perdidos assim que acaba o ensino médio, né, ou assim que saem também lá do próprio quartel, do próprio exército, né? Quando os homens que servem. Então, o que que eu vou fazer agora? Qual que é a minha vocação? Então, isso tudo a gente pensa em que precisa voltar a ter os testes vocacionais nas escolas, principalmente na rede municipal de ensino. O jovem, ele precisa sair dali do seu curso de ensino médio já sabendo qual a profissão ou qual a faculdade querer cursar. É claro, o mercado hoje está muito, né, defasado, ou até mesmo com a falta de oportunidades, que é isso também que a gente vem colocando para que possam ter a primeira oportunidade de emprego, assim da profissão que eles escolherem,
Assim como o teste de vocação, eles vão ter uma linha a seguir. Eles não vão ficar perdidos. Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer isso. Não, eu quando cursei no Getúlio Vargas, eu lembro que eu fiz esse curso de teste vocacional. Então a minha área foi toda voltada para a administração. Então eu fiz a minha faculdade de administração, trabalhei em administração. A administração ela tem vários ramos e aí eu segui para o lado logístico, segui para o lado de administração pública, segui para o lado de RH. Então hoje a gente já tem esse conhecimento, porque eu sei aquilo que o meu dom a seguir, né? Só que muitos deles não entendem. Então, assim, a gente precisa trazer trabalhos voltados para os nossos jovens. Para quê? Tirá-los da rua, tirá-los de tanta tela, né? Até mesmo a questões psicológicas, principalmente para os nossos jovens, né? Hoje a gente vê uma série de jovens próximos, tá? Com depressão e por aí vai. Então a gente precisa ter realmente um cuidado muito específico com os nossos jovens. Eu acredito que vale a pena lutar pelos nossos jovens, isso sempre vale a pena lutar pelos nossos jovens. Eu falo aí, eu tenho andado na rua e falado assim, gente, eu tenho muitos amigos que foram embora da nossa cidade, porque às vezes é o mercado de trabalho que não compete. Então, hoje eu vejo muitos que são frutos daquele trabalho que nós fizemos lá com os jovens, né, que eu falo que é a Umadevre, né? Hoje a gente vê várias pessoas colhendo frutos porque seguiram aquelas orientações, buscaram a Deus orientações principalmente e tiveram também conselheiros. Nós precisamos resgatar os nossos conselheiros. Quem que está nos dando conselho? São pessoas bem-sucedidas, são pessoas que construíram algo, então precisa voltar a ter os conselheiros também. Candidata, em relação à sua campanha eleitoral, você teve alguns dias para conseguir fazer a campanha, já estamos chegando perto da eleição. Qual seria, ao seu ver, o maior impacto que a sua campanha gerou na cidade e o que trouxe de benéfico para você? Então, eu estou um pouco limitada para fazer campanha, né? Eu estou em período de tratamento, né? Mas graças a Deus, na semana que eu não faço quimioterapia, eu estou conseguindo ir para a rua alguns dias e conversando com algumas pessoas, fazendo algumas visitas, e eu tenho sido muito bem aceita, graças a Deus por isso. Eu comecei ao tratamento, por eu ter tido o diagnóstico esse ano, eu comecei um tratamento já antes do período eleitoral, mas eu não imaginava que eu pudesse, né, ficar carequinha. Aí eu comecei a usar lence, então tem alguns materiais meus que estão com lence, né, e tem alguns materiais meus que estão carequinha, porque não dá para utilizar. Eu só entrando um parêntese como está sendo recebido essas informações na rua, né? Porque as pessoas olham o meu material com lence, porque eu não consegui fazer um outro material, né, sem a lence, carequinha, mas os vídeos, até mesmo na rede social, está careca. E eu não consigo mais usar a lente, tá sendo um carequinha mesmo, até devido ao calor. Então, assim, eu estou um pouco limitada, mas graças a Deus o tempo que estou conseguindo fazer está sendo muito bem recebido. As pessoas estão parando para nos ouvir e realmente as pessoas pedindo para que tenha mulheres na Câmara de Vereadores e que tenha mulheres que lutam pela causa da mulher, que lutam pela causa dos jovens, principalmente, né? Porque hoje a família é quem sofre, né? É a mãe, é a avó que cuida e elas é quem sofre. Então, graças a Deus, estamos sendo muito bem recebidos, né? Através das pessoas, o carinho das pessoas com a gente, né? E mesmo diante do tratamento, de diagnóstico, isso não está me limitando, tá? Creio muito que o que limita a gente é o quê? É principalmente a falta do foco. Tá? Eu acho que quando você tem foco, quando aquilo que você propôs a fazer, planejou em fazer, você vai com todas as suas forças. Eu falo para você que eu estou fazendo conforme as minhas forças. E graças a Deus eu tenho abençoado. Candidata, qual seria para você a lei ideal que não tem implementado na cidade, que deveria ter, e que, de acordo com se a senhora foi eleita, a senhora gostaria de implementar? Uma lei ideal para mim hoje seria que realmente, mas isso é uma esfera bem maior,
assim como tem uma porcentagem para candidaturas femininas, precisa ter uma lei ideal para candidato, para eleição feminina também, entendeu? Precisa ter, não é só 30%, né? A gente hoje tem a candidatura 30%, você precisa ter uma cota de 30% para ter mulheres eleitas, mas a gente precisa de candidatas, mas a gente também precisa ter uma lei ideal para que tenha também a participação para eleitas também. Ou então a gente cria também aquela lei dos mais votados, né, que já tramitou também no governo federal, não passou, não foi liberado, mas eu acho que seria mais justo, entendeu? Eu acho que seria mais justo. E para a lei municipal, eu creio muito que a gente possa fazer um trabalho não só para Outubro Rosa, nós precisamos criar um trabalho por o ano todo, para o ano todo. Nós precisamos criar leis que possam não só dividir, mas sim unir as mulheres, principalmente, a gente sabe que no município hoje existe uma classificação que chama LAU, que é aquelas pacientes que foram classificados na rede de oncológica, né, que passam por um tratamento de câncer. Então, isso tudo funciona mais rápido, né? Quando você é diagnosticado com tratamento de câncer, você consegue fazer os exames mais rápidos, até mesmo mais complexos. Mas eu acredito muito que precisa isso atender a toda a população, né? É prioridade, mas precisa atender toda a população. E outras leis também que vêm em nosso pensamento, que é a lei do que já existe também. Só que existem muitas leis, Carlos, mas hoje a gente não vê que elas são aplicadas no nosso município. Por isso que o vereador, ele precisa fiscalizar, não só também precisa fiscalizar o governo, mas também precisa fiscalizar aquelas leis que eles mesmos criaram, né? Então, cria-se muitas leis, mas aí não acompanham a participação delas, até mesmo de fato elas, entendeu? Que aquela lei que foi criada. Hoje eu entendo muito sobre isso. Existe a lei do primeiro emprego, né, para as empresas poderem dar oportunidade para os jovens, mas é aplicado? A gente sabe que não, né? A gente sabe que hoje as empresas escolhem pessoas que têm experiência, né? Então, com isso, a gente precisa fazer valer a lei que foi criada e não só criar muitas leis, mas fazer valer aquelas que já estão também criadas aí e cobrar também a aplicação delas, né, diante do município. De fato, hoje a gente precisa ter leis que realmente beneficiam não só uma classe, mas toda a sociedade. Candidata, em relação à infraestrutura da cidade, a senhora teria alguma crítica ou algo para acrescentar? O que a senhora faria para melhorar a infraestrutura da cidade? Hoje a infraestrutura, a gente está passando por uma reestruturação, né, com várias obras aí, foram mais de 700 obras hoje que o município, né, começou, algumas terminaram e outras também estão em andamento. Eu acredito muito que esse é o caminho. A gente só precisa ter um pouco de paciência. Eu sei que por nós cidadãos, a gente sabe que que limita, às vezes é um trânsito que agarra, atrapalha muito o seu comércio também. Eu fico até com, né, com certo apreço pelos comerciantes, principalmente nos comércios que sobrevivem aí com isso, e eles se sentem penalizados, eu sei disso, né? E só que precisa haver um planejamento também para início e término das obras. Então, a crítica que eu faço é o quê? Começou a obra, termina no prazo certo, porque aí o comerciante ou até mesmo a população vai saber o tempo que vai ser previsto, já se planejam para isso. Eu acho que falta um pouco desse planejamento na intenção de terminar a obra, né? Porque toda obra a gente sabe que é demorado, porém precisa ter uma agilidade maior e precisa também melhorar principalmente as ciclovias, né? A gente sabe que hoje Volta Redonda tem uma deficiência com as ciclovias, né? Eu estava até mesmo no hospital e uma mãe ficou desesperada porque o filho se acidentou e foi de bicicleta.
Então, assim, vai reclamar porque não estavam andando, né? Ele não vai, porque eles não estavam andando numa ciclovia, mas qual ciclovia também que ele possa estar andando, sendo que temos uma parte limitada, né? Então, eu acredito que precisa muito olhar por esse meio, o cuidado com a coisa pública também. E tem a questão também da infraestrutura. Eu falo que o cuidado com a coisa pública, isso parte de uma sensibilidade que a mulher tem. Ela vai olhar lá, eu sempre que eu passo em alguns locais, alguns bairros, eu sempre olho, poxa, tem que arrumar essa praça, tem que arrumar esse asfalto, a iluminação está ruim. Então, com isso, a gente tem esse cuidado com o olhar com a infraestrutura, principalmente do bem público, né? Então, eu tenho, sim, as críticas que precisa, sim, terminar no tempo que é colocado para ser feito a obra, porque as pessoas vão se programarem, principalmente quem são os comerciantes, avisarem com eles com antecedência para eles se programarem até mesmo antes de começar as obras e terminar no prazo certo. Candidata, a senhora tem 1 minuto para convencer o eleitor a votar em você. Cara eleitor, eu, Joyce Nicolau, estou preparada para ser sua vereadora. E eu preciso muito do seu voto. Nós sabemos aí que existem vereadores de 8, 9, 7 mandatos, e eu acredito que precisamos de uma renovação, e precisamos de uma renovação para mulheres, principalmente. Precisamos ter o maior número de mulheres eleitas para ter um equilíbrio na Câmara Municipal, né? Como eu falei, eu já trabalhei na Câmara Municipal, aprendi muito lá, sei o que fazer e principalmente o que não devo fazer, né? Hoje, se nós temos uma consciência do que não se deve fazer, é um ponto positivo, é muito mais importante, porque você vai já diretamente, você vai cuidar diretamente da cidade, você vai cuidar diretamente do bem público, você vai cuidar diretamente de pessoas. Então, por isso, eu me sinto preparada para ser sua vereadora. E a gente fala que a mulher ela precisa estar posicionada, uma mulher posicionada no lugar certo, um povo livre. Então, nós precisamos dessa liberdade. A democracia está aí. Precisamos aplicar a democracia para as nossas crianças aprenderem o que é ser democrata, o que é ser um candidato de verdade que você acredita. Então, você não se sinta intimidado em votar em quem você acredita. Tem que votar em quem você acredita. Não venda seu voto, não venda seu voto. A democracia está aí. É preciso lutar por esses 4 anos, porque depois não temos onde cobrar quando você vende o seu voto. Então, é preciso, sim, lutar pela democracia, é preciso lutar pela liberdade, é preciso lutar por você, cidadão. Então, vote Joyce Nicolau, 11133, mulher, força e coragem. Trabalhar e servir sempre. Estarei sempre à disposição de vocês. Então, vote certo, vote com a consciência e vote sem obrigação. Vote pelo coração. Vote naquela pessoa, vote no candidato em que vocês acreditem, tá? E eu peço o voto de vocês, né, para Joyce Nicolau, 11133. Candidata, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. A você, telespectador, muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite e até a nossa próxima entrevista com o nosso próximo candidato a vereador. Muito obrigada.